Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, estamos de volta com o nosso programa Visão Social e a gente está respondendo as suas perguntas nesse já que é 2020 encaminhado, né? E Consuelo Borges, de Botucatu, São Paulo, me pergunta: o espírito, quando está no mundo dos mortos, precisa dormir, se refazer pelo sono? Olha, Consuelo, eu vou gostar tanto, porque eu não durmo bem, eu vou gostar tanto de estar... Olha, vai depender da necessidade do espírito. Então, há espíritos que chegam com a necessidade de se alimentar, então guardam a ilusão. Então, tem aqueles outros espíritos que geram pela ideoplastia. A gente vê muito isso no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível. Então, gera, não é? Aquela fonte de refazimento. Então há espíritos que vão precisar sim dormir, porque ainda guardam esta necessidade. Então vai ser tudo na razão direta da necessidade. Me perguntam muito, sabe, Consuelo? Por exemplo, meu filho morreu assassinado, como estará ele no plano espiritual? Depende do conteúdo de vida dele. Depende se ele é uma pessoa propensa ao ressentimento, à raiva, ao ódio ou não, ou ao perdão. Então, são processos interiores do ser, das suas idiosincrasias, não é? Então, da mesma forma, em relação a isso, essas necessidades mais fisiológicas, tá bom? Pois é. Olha, temos aqui ainda de Jorge Ramos. Jorge quer saber qual é a idade ideal para se começar a trabalhar a mediunidade. Ô Jorge, não existe a idade ideal, não é? Quando ela se manifesta, até no idoso ela pode começar. Agora é preciso que se tenha cuidado. As pessoas estão confundindo, não é? Muitas vezes é demência com mediunidade. Meu pai está vendo os espíritos medrados, eu não sei se é mediunidade. Cuidado, porque o auto-engano para nós, para não aceitarmos que os nossos entes queridos que amamos estão em processo de decadência, não é? Psicológica, é muito sério. Olha, meus amigos, vocês vão ficar aí com um trecho da minha palestra. Se você quiser vê-la completa, você vai no canal da Cidade da Luz no YouTube, não é? Então, não pergunte o porquê comigo. Temos esse hábito, né? Por que isso aconteceu comigo? Eu não entendo. Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Mas veja aí o que eu falo. Eu volto já para me despedir. Por que comigo? Por quê? A gente vai mudar essa pergunta. Não vai ser mais por quê. Vai ser para quê. Para quê? Negro ousado. Esse. Ousado. Década de 60 nos Estados Unidos. Vocês vejam que ousado ele. A efervescência do preconceito racial. Havia em determinadas portas de certos restaurantes uma placa proibida a entrada de cachorro judeu e negro. Década de 60. E este ousado, como se não bastasse querer ser alguém, quis ser tenista.
tenista. Quis ser tenista. E começou a jogar tênis. E começou a se destacar jogando tênis. Olha que ousado. Eram estas as manchetes dos jornais preconceituosos de então. Negro ousado. Em outra, quem ele pensa que é? E lá foi ele. Lá foi ele. Em 1968, ele ganhou o Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Olha que pirracento. O Aberto de Tênis, todos brancos. E lá estava ele, ganhando. E se não bastasse a ousadia de participar, ainda funda nos Estados Unidos a Associação de Tenistas Profissionais. E Arthur Ashe continua a sua caminhada. Ele entra em Wimbledon. Olha que ousado. Ele vai para a final do maior campeonato de tênis do mundo. Os jornais diziam, não tem a menor chance. Ele já foi muito longe, ele pensa que ele é o quê? E olha o que acontece. Ele ganha. Só os grandes conseguem ser ousados, porque não se permitem limites. Não se cala diante das restrições, diante de considerações. Você não vai conseguir quem você pensa que é. É isto que precisamos colocar em nós. Nada nem ninguém vai me impor limites. Eu vou conseguir o que eu quero. Teve um problema cardíaco sério na década de 80. Arthur Ashe. Em 1983 precisou fazer uma cirurgia cardíaca. E nesta cirurgia cardíaca, por uma transfusão de sangue, ele pega AIDS. Começa a receber centenas de cartas de pessoas negras e brancas, questionando exatamente por quê? Por que ele? Por quê? Alguém que desafiou um sistema, que rompeu limites, que se impôs diante de todo o mundo. Pega a AIDS numa transfusão de sangue. E as pessoas começaram, por quê? Com você. Você não merecia. E mais do que toda a vida dele, ele fez uma ponderação pública, que inclusive faz parte de um livro deles, Day of Grace, Dias de Graça. Ele disse o seguinte: quando eu iniciei, 50 milhões de crianças iniciaram jogando tênis. 50 milhões. Com o passar do tempo, 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. E eu estava lá.
Um tempo depois, 500 mil dessas 5 milhões se profissionalizaram. E eu estava lá. Depois, 50 mil dessas 500 mil se profissionalizaram. E eu estava lá. Dessas 50 mil, 5 mil alcançaram grandes lãs, as grandes competições. E eu estava lá. E prossegue ele. Dessas 5 mil, 50 chegaram em Wimbledon. E eu estava lá. Dessas 50, 4 chegaram às semifinais. E eu estava lá. E dessas 4, 2 chegaram à final. E eu estava lá. E dessas 2, uma ganhou. Fui eu que ganhei. Em nenhum momento eu perguntei a Deus por que eu. Não é agora que eu estou com problema que eu vou perguntar por que eu. Gente, isso é de uma verdade incômoda. Tudo vai dando certo em nossas vidas. Alguém aqui já se perguntou por que eu, Senhor? Senhor, olha, deu tudo certo, por que eu? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Senhor, isso não deu certo, mas por que comigo? Por que não com você? Por que não com você? Mas, por estar no mundo, a Ele, vocês estão sujeitos a tudo, a qualquer momento. A tudo que existe nesse mundo. É isto. Pois é, não é, gente? Quem é que quando está alegre e feliz vai perguntar por que comigo? A gente só pergunta quando a coisa não está dando certo. E aí, é claro, são as contingências das nossas escolhas, dos nossos processos de vida. E é sempre assim. É sempre assim. Que neste ano que está começando, que você tenha esse compromisso. Não de perguntar por quê, mas para quê. Tá bom? Eu vou embora! Me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Se não quiser, paciência. E eu vou continuar aqui, esperando por você. Tchau.